Urias Simango, Afonso Dhlakama e Alice Mabote podem ser os nomes de algumas ruas da cidade da Beira. A proposta foi aprovada pela Assembleia Municipal e inclui nomes como Joaquim Chissano, Graça Machel, Marcelino dos Santos, Deva Simango, entre muitos outros. A Frelimo já disse que não concorda com alguns nomes. A proposta de alteração dos nomes das ruas da cidade da Beira foi aprovada pelo MDM, que tem a maioria na Assembleia Municipal. O partido de Davis Simango controla 30 lugares, contra apenas 14 da Frelimo. Os nomes mais sonantes na lista são os seguintes: Urias Simango, pai de Davis Simango e antigo vice-presidente da Frelimo. Um pouco antes da independência, Urias Simango foi preso, acusado de ser reacionário. Afonso Dhlakama, líder da Renamo e signatário do Acordo Geral de Paz. Raul Domingos, antigo número 2 da Renamo e atual presidente do PDD. A proposta da Assembleia Municipal inclui também figuras importantes da Frelimo: Joaquim Chissano, antigo presidente da República, Marcelino dos Santos, antigo presidente da Assembleia Popular, Graça Machel, antiga primeira-dama. Há também nomes da sociedade civil e do mundo da cultura. Alice Mabote, presidente da Liga dos Direitos Humanos. Mia Couto, um dos maiores escritores da CPLP. A Frelimo não concorda e quer explicação sobre alguns nomes. É um documento que foi discutido. A discussão começou da base, nós reconhecemos disso. Só que há uma situação em que não é muito de relevo. Olhando aquilo que, portanto, são os princípios da elegibilidade dos topónimos, nós encontramos que alguns nomes propostos não condizem com aquilo que são os princípios de topónimos. O princípio do topónimo diz que é preciso considerar nomes olhando pela história, pela cultura, na área do desporto, na área de luta de libertação nacional. Aqueles nomes que foram propostos, nós percebemos que há nomes que é preciso uma melhor clarificação. O MDM diz que estes nomes são legítimos porque foram escolhidos pelos munícipes. Felizmente, as propostas vêm dos munícipes. Portanto, a bancada do Movimento Democrático de Moçambique, estando a representar os tais munícipes aqui nesta casa, viu-se obrigada a aprovar e satisfazer aquela que é a vontade dos munícipes. Porque não faz sentido pessoas que participaram na escutação pública, participaram na elaboração do documento e, chegado a este momento, reprovar um documento que eles mesmos compartilharam e participaram na sua elaboração. Penso que todos os nomes são válidos, porque os proponentes são os munícipes, eles assim escolheram. Agora, se eles têm alguns nomes, eu acredito que eles vão, no momento exato, mencionar quem são esses que eles não concordam. A proposta de mudança dos nomes da cidade da Beira deve receber o sim do governo para que possa ser implementada. Davis Simango explica que a mudança dos nomes foi consensual entre os munícipes. Simango explica ainda que houve uma comissão que circulou por todos os bairros para auscultar os munícipes e, por isso, a Frelimo não pode negar a vontade popular. Democracia do ódio. Este conflito é um conflito de ódio. É um conflito das pessoas que não sabem perdoar-se um ao outro. Por exemplo, não se pode, hoje há muita multiplicação de marchas, há muita multiplicação de discursos pela paz. E a pergunta que a gente faz, essas pessoas que andam a marchar representam a sociedade civil? Como é que um partido político sai à rua para marchar, para dizer que quer a paz e ao mesmo tempo chama outros concidadãos, de pessoas que vivem no mato, de pessoas que são aquilo, que são aquilo? Portanto, enquanto existirem palavras feias umas contra as outras, dificilmente vai se criar a confiança. Portanto, os moçambicanos têm capacidade de si por si ultrapassar. Envolvam a sociedade civil, envolvam os outros partidos políticos que não têm mãos sujas nesse processo. Eu lhe garanto que, de fato, Moçambique pode andar para frente. Enquanto não se envolver as outras partes e tirarmos esse diálogo bipolarizado, dificilmente chegaremos a algum acordo de paz.
O presidente do MDM comentou ainda sobre a tensão política. Dave Simango diz que a causa da tensão político-militar que se vive no país deve-se à democracia de ódio envolvendo a Frelimo e a Renamo. Dave Simango refere que o atual estágio de tensão político-militar no país só poderá ser ultrapassado se a Frelimo e a Renamo eliminarem a democracia do ódio entre as partes. Nós temos uma democracia do ódio. Este conflito é um conflito de ódio. É um conflito das pessoas que não sabem perdoar-se um ao outro. Por exemplo, não se pode, hoje há muita multiplicação de marchas, há muita multiplicação de discursos pela paz. E a pergunta que a gente faz, essas pessoas que andam a marchar representam a sociedade civil? Como é que um partido político sai à rua para marchar, para dizer que quer a paz e ao mesmo tempo chama outros concidadãos, de pessoas que vivem no mato, de pessoas que são aquilo, que são aquilo? Portanto, enquanto existirem palavras feias umas contra as outras, dificilmente vai se criar a confiança. Portanto, os moçambicanos têm capacidade de si por si ultrapassar. Envolvam a sociedade civil, envolvam os outros partidos políticos que não têm mãos sujas nesse processo. Eu lhe garanto que, de fato, Moçambique pode andar para frente. Enquanto não se envolver as outras partes e tirarmos esse diálogo bipolarizado, dificilmente chegaremos a algum acordo de paz. Questionado sobre o que o MDM tem feito ao nível da Assembleia da República para participar no diálogo, Dave Simango respondeu. Só para ver, a nível da Assembleia da República, existem certas comissões que não deixam que o MDM esteja lá. Portanto, enquanto essas duas formações políticas não compreenderem que a convivência democrática exige que os interesses de uns coabitem também os interesses dos outros. Olha só também o que está acontecendo na Assembleia da República. Há comissões de trabalhos, dizem, não, o MDM não pode participar porque não tem que ir à proporcionalidade, ou porque tem que passar por isso. A pergunta é, estando o MDM na Assembleia da República, qual é o mal, qual é o vírus que o MDM vai introduzir se estiver representado numa das comissões de trabalho? Portanto, isso significa exclusão. Todavia, Simango tem esperanças de estar para breve o consenso entre os moçambicanos para se alcançar a paz efetiva.